do Brasil! Brasil! Agora vamos projetar o clássico, bola rolando, atuações, escalações, detalhes de Palmeiras e Corinthians. E o primeiro a fazer isso será você, Capelães. Vamos lá. Gente, eu vou falar uma coisa aqui e gravem isso porque eu não sou eterno. Então vai ficar para a posteridade aí, para vocês entenderem o que eu quero passar. Meu Deus. Se fosse o Corinthians de Mano Menezes, Palmeiras ia dar um amasso, talvez uma das maiores goleadas já vistas nesse derby, tá? Agora, com um outro ânimo, uma outra característica, uma outra personalidade, um outro jeito de jogar futebol. Não estou falando que o Antônio Oliveira, o Guardiola, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Só estou falando que agora o Corinthians é competitivo. Agora o Corinthians passa a ter um padrão. Agora o Corinthians tem uma maneira de jogar. E a maneira do Tonhão da Fiel. E este jogo na Arena Barueri, eu posso afirmar uma coisa. O Palmeiras é favorito? É favorito. Só que esse jogo o Corinthians não perde. O Corinthians não perde porque o Corinthians reaprendeu a jogar grandes jogos. E o Corinthians precisa jogar bem contra o Palmeiras ainda para buscar a classificação, porque os outros adversários nos últimos jogos do seu grupo venceram. Então o Corinthians não sei se vence, mas esse jogo em específico não perde do Palmeiras. Sgarbi, o Corinthians vem de uma goleada para cima do Botafogo de Ribeirão Preto e o Palmeiras vem de um placar magro com o time reserva. Isso quer dizer alguma coisa? Eu acho que nem o Capela acredita muito no que ele falou, porque ele fez a comparação, ele votou em todos os jogadores do Palmeiras e agora no palpite eu votei dele... no Cássio, eu votei no Ranieri. Quem mais? Eu votei no Yuri Alberto. Não, você não votou no Não, no Yuri Flávio Alberto. você votou. Verdade, eu votei. mas... Votei sozinho no Yuri Só que, pra mim... Mas o futebol, desculpa, o futebol é individual ou é coletivo? Mas o coletivo do Palmeiras... O seu São Paulo amassou o Santos no pau a pau, no tete-a-tete que nós fizemos aqui. Tá bom, irmão. E o Santos foi lá e no Morumbi venceu por 1 a 0. Mas o coletivo do Palmeiras de um tempo pra cá é o melhor do Brasil há um tempo. Tá jogando bem o Palmeiras? Não tá jogando mal. Então, não tá jogando aquele futebol maravilhoso, primoroso, pelo amor de Deus. Pra mim, pô, eu reconheço que o Corinthians agora tem um clima novo. Eu não acho que o Corinthians vá cair pra segunda divisão do Paulista, nada. Eu acho que tem grande chance até de classificar. É porque vocês conhecem a segunda divisão do Paulista, Tá né? bom. Fica na sua. Claro. Eu acho que tem grande chance até de classificar, porque é um time, pô, aguerrido. Tem jogadores que já... Traz um boteco aí, tá uma mesa, O Ranieri claramente já sentiu o peso da camisa que ele tá vestindo, que é uma camisa pesadíssima. O Garro já sentiu o peso. Então, pra mim, tem um clima diferente no Corinthians. Pra mim, existe isso. Só que contra o Palmeiras, pra mim, não tem como falar que o Palmeiras não é favoritaço num jogo como esse. Ainda mais jogando com a força da torcida, pra mim é Palmeiras favorito. Engraçado, quando o Chico, o Palmeiras pegou, por exemplo, o São Paulo na final da Supercopa, o duelo foi ruim, equilibrado, amarrado e levado para os pênaltis. E lá o São Paulo definiu o título. Só que eu imagino que o Palmeiras de agora também deve estar sedento por boas vitórias e por clássicos mais vistosos. Até pelo resultado da Supercopa. O Palmeiras também quer dar uma resposta para o seu torcedor num clássico, não é no Allianz, mas é como mandante. Eu acho que o Corinthians, ele realmente renasceu. Mas o fato dele ter renascido ainda deixa numa distância significativa para um Palmeiras muito mais estabilizado. Eu não vou achar que o Palmeiras contra o Corinthians vai ser o mesmo do que contra o Santo André ou contra o São Bernardo. Não é. Vai ser um Palmeiras com o Endrick já começando como titular, com o Flaco Lopes iluminado, com uma estrutura de time, com uma outra motivação, outro foco, e um Abel que não gosta de perder jogo decisivo, né? Em nenhum aspecto. Agora, que é fato que o Corinthians pode atrapalhar e o Palmeiras está sofrendo com essa falta de efetividade lá na frente, se começar a perder gols, aí o Corinthians... o resultado realmente a gente não tem como prever, mas que eu acho que o Corinthians vai endurecer um pouco mais esse jogo, isso sim. Contando todos os jogos que o Palmeiras fez na temporada, qual que você gostou mais, Dedê? Eu, por exemplo, eu gostei do clássico contra o Santos pelo resultado. Mas ontem, com o time todo alternativo, eu achei que foi aquele que o Palmeiras mais sufocou o adversário. Foi pra cima, errava os gols, mas atacou o tempo inteiro, pressionou, posse de bola e tudo mais. Mas ainda não teve aquele jogo. Beleza, Denilson. Calma, ao vivo. Valeu, Denilson. Valeu, Dedê. Muito bom. Calma. Nossa, vou ter que esperar até amanhã. Agora não existe mais isso, não é? Mas eu perdi pro Denilson. Qual o jogo que ele mais gostou do Palmeiras da temporada? E qual seria a sua resposta, Dedê? Não sei, eu tava de férias. Você não perdeu. Não sei, eu tava de férias. Virando gênio, dentro da garrafa. Essa semana que eu tô me atualizando, essa semana que eu tô começando a entender. Mas... Dos últimos que você viu. Mas vocês falaram que o Palmeiras ainda não fez um grande jogo essa temporada. Né? O Palmeiras está sofrendo um pouco essa temporada. E faço a comparação também com o Flamengo. O Flamengo ainda não fez um grande jogo. Eu acho que a situação dos dois clubes são parecidas. O Audax lá na Que estreia. fez 5 gols, Mas era um aí, time né, fraco. E não era um alternativo também? Um time Não, alternativo? esse era Não, titular. titular. Foi depois Foi eles antes da viajaram, excursão né? dos Estados Unidos. Agora,
O tempo de trabalho e o que o Abel faz com esse time, o Palmeiras está muito na frente do Corinthians para esse clássico, na minha opinião. Está muito na frente. O Corinthians mudou o clima, como o Sgarbi falou? Mudou, isso é fato. Ele deve repetir o time, o Antônio? Deve repetir o time porque deu certo o time que ele está colocando para jogar. Com essa questão dos 3 zagueiros. O Fagner deve voltar, se eu não me engano. O Fagner e o... Fica o Fagner volte. E o Luiz Gustavo eu não sei, né? Porque agora tem o Gustavo Henrique. Pode ser que o Fagner volte, mas... Raul Gustavo. Mas Raul mesmo Gustavo. assim... Luiz Gustavo de São Paulo. Mesmo assim, Eu tô muito Gustavo. Mesmo assim, o Palmeiras está muito na frente do Corinthians, na minha opinião. Eu não acho. Tá, então, Capelanes, agora é o seguinte. Por isso que eu falei que na minha nós opinião. vimos com Então, o mas Antônio tá Oliveira? debatendo Uma vitória necessária contra a Portuguesa, um primeiro tempo muito ruim diante do Botafogo e aí sim uma segunda etapa onde o Corinthians deslanchou, inclusive fazendo gols, não é? Agora, pro clássico é outra história. É um jogo importante, é um jogo que se o Corinthians pelo menos empatar já é bom para a sequência de trabalho. Se vencer, nossa, o Antônio Oliveira vai ser aquele cara já exaltado, mas se ele perder... Eu acho que também fica aquela desconfiança. Será que o Corinthians engrenou? Será que já encontrou esse padrão? Qual é o resultado normal? Depende Vamos lá. da forma. Qual é o resultado normal desse clássico? 2 a 0 É a Palmeiras. vitória do Palmeiras, Depende não é? da maneira, Só que né? o Corinthians é a barata. Eu costumo brincar isso aqui há muito tempo. O Corinthians, A porque barata? a barata não morre. Quando você acha que você conseguiu matar, Tá bom. pisar, jogar em spray, Tá ela bom. pega Toda vez e começa que eu aqui, chego em casa, entendeu? A a barata anteninha dá começa... Fica O Corinthians- agonizando. Agonizando, não. o Corinthians agoniza, o torcedor sofre, por isso que é um barata não morre, maloqueiro não. sofredor. E só o Corinthians Legal, do futebol mano, brasileiro, só o Corinthians, escreva o que eu tô falando, só o Corinthians do futebol brasileiro tem esse potencial de quando você acha que tá morto, ele pega e volta. Então, eu não fico nem um pouco surpreso se o Corinthians, como nunca foi favorito nos últimos anos pra cá, contra o Palmeiras, vencer em plena Arena Barueri. Eu só vou explicar uma coisa. Não é que eu estou reclamando dos resultados do Palmeiras, que são ótimos, está invicto no Paulistão. É aquela atuação que nós já vimos muitas vezes. Por exemplo, o que o Palmeiras fez contra o Botafogo no Rio de Janeiro no ano passado foi magistral, excepcional. Então, se o Palmeiras conseguir, além de vencer o clássico, ter uma atuação bonita, convincente, coletiva, forte, aquelas atuações que nós vimos, para o time do Abel é excelente, porque já vem bem, já está bem com resultados, vai se classificar tranquilamente no Paulistão. Agora é clássico, gente. Chico, é o jogo Mas, Renato, que o corintiano espera e o palmeirense também. É o que disse o Denilson Boa, aqui, e o nosso amigo Fabiano Baldasso lá do Sul, ele fala que hoje o Inter joga o melhor futebol do Brasil. Porque eu ia perguntar, qual time hoje está jogando bem nesse começo Os de ano? adversários do Inter são bem piores que os adversários, por exemplo, do Palmeiras. Com certeza. Então Então, eu assim, acho... o que o Inter joga bem, joga, mas contra adversários que tem um são tem bem razão. limitados. Mas aí é que tá. Você tem Eu razão. acho natural o Palmeiras não ter encontrado ainda um desempenho, porque, gente, como disse um amigo meu também, estaduais é que nem jabuticaba, só existe no Brasil. Então, esse começo de preparação... Vai ser boa, né? Meu Deus, Só é que nem jabuticaba, cara só existe no maluco, Brasil. Esse começo de preparação... Ainda bem que é sexta-feira, Não né? encaixa. Então, assim, o Palmeiras que jogou aquilo que jogou contra o Botafogo, reta final do Brasileirão, cara, é depois de uma temporada inteira. Nesse momento, ninguém tá jogando assim, solto ainda. E é isso que equilibra o confronto. É isso que fez um Santos competir com o Palmeiras naquele clássico. Agora, muita gente vai dizer que num clássico como esse, dessa magnitude, o importante é ganhar, não interessa como. Com Se foi certeza. por 1-0... Também acho. Mas Ganhar. a musiquinha... Se for na Palpites. pesquisa, o Palmeiras tá morto, né? 68% dando pro Corinthians a pesquisa. Ei, Charles. Arena Barueri, Palmeiras de um lado, Corinthians de outro. Você começa, Denilson, show. Fácil. Mas vai ser uma massagem. O Antônio Oliveira vai falar assim, mano, o que tá acontecendo? Tá diferente lá de Cuiabá, que aqui o volume vai ser... É outra parada, Não irmão. é Portuguesa. É outra parada. É outra parada. 2 a 0 fora os ameaços. O Chico Palmeiras. Garcia. Ronaldo, você foi vilipendiado nesse programa para você Entendeu, voltar Edgar? bem na segunda-feira. Entendeu? 1-0 Corinthians, gol de Yuri Alberto. Capelanes. Palmeiras tem o potencial de transformar jogos competitivos em amistosos, mas agora é um clássico. Não vence, mas também não perde. 0 a 0. Sgarbi. Palmeiras vence a partida, Rê. 1 a 0. 1-0. 2-1 pro Palmeiras.